Olá, vamos iniciar agora mais uma aula de microbiologia básica e hoje nós vamos dar continuidade à unidade 7, que trata dos fundamentos de química microbiológica e metabolismo microbiano. A nossa aula de hoje é a parte 2 desse conteúdo. Na aula passada, nós revisamos os compostos biologicamente importantes para os seres vivos, vimos como se dá o processo de produção de energia e que para essa energia ser produzida são necessárias uma série de reações de oxidação de compostos que são fontes de energia e o resultado dessas reações de oxidação ou a liberação da energia dessas reações é utilizada para a produção do ATP através do mecanismo de fosforilação do ADP. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o catabolismo de carboidratos. Vocês devem lembrar que no catabolismo são realizadas reações degradativas dessa fonte de nutrientes, que no caso aqui são os carboidratos. E por que nós falamos dos carboidratos inicialmente? Porque são as fontes biologicamente mais facilmente assimiláveis por todos os organismos vivos. Então, a gente vai entender como que esses carboidratos eles são degradados pelos organismos e aqui, mais especificamente, pelos micro-organismos e como a energia é gerada a partir desse catabolismo. O catabolismo de carboidratos ele ocorre em micro-organismos que são quimioheterotróficos, que são aqueles que têm como fonte de energia e fonte de carbono compostos químicos orgânicos. Então, para realizar o catabolismo de carboidratos, esses micro-organismos têm algumas vias de degradação para a produção de energia. Então, aqui nós temos o carboidrato, glicose, que é o carboidrato mais facilmente assimilável, e 3 vias de degradação desse carboidrato. O micro-organismo ele pode realizar respiração aeróbia, quando se tem a presença do oxigênio, a respiração anaeróbia, quando está em ausência de oxigênio, e fermentação, que ocorre também na ausência de oxigênio. Todos esses 3 processos têm como objetivo final gerar energia na forma de ATP através da oxidação da molécula de glicose. O primeiro passo para o catabolismo de carboidratos é a glicólise. A glicólise é a primeira etapa do processo e ocorre por uma via conhecida como via Erdős-Meyerhof. Na glicólise, como o próprio nome diz, ocorre a quebra desse carboidrato. E essa quebra ela é uma reação bioquímica catalisada por enzimas. Então, nesse processo ocorre a oxidação da molécula de glicose, que é um composto de 6 carbonos, e vai resultar em 2 compostos de 3 carbonos cada, que são os ácidos pirúvicos. Vale ressaltar que esse processo ele não requer a presença de oxigênio e ocorre em 2 etapas, uma fase preparatória e uma fase de conservação de energia, onde ocorrem as reações de oxidação e redução. A gente vai conhecer um pouquinho melhor como funciona. Bom, então nós temos aqui a fase 1, a fase preparatória, ilustrada através desse esquema de reações. Na fase preparatória, inicialmente, nós temos a molécula de glicose, um composto de 6 carbonos, que vai ser fosforilada através do uso de uma molécula de energia de ATP. Então, o ATP doa um grupo fosfato à glicose, que passa a ser glicose 6-fosfato. Na fase 2, ocorre um rearranjo e se transforma em frutose 6-fosfato. Na fase 3, a molécula de glicose ou de frutose 6-fosfato ela é novamente fosforilada através do uso de uma molécula de ATP que doa mais um grupo fosfato e aí agora nós temos a frutose 1,6-difosfato. Na fase 4, nós temos a presença de uma enzima isomerase que transforma esse composto, frutose 1,6-difosfato, em 2 compostos que são isômeros, dihidroxiacetona fosfato
e gliceraldeído 3-fosfato. Esses compostos eles ficam o tempo inteiro se convertendo um no outro. Então, aqui nós já temos uma quebra inicial da glicose de 6 carbonos em 2 compostos de 3 carbonos. Aqui, então, nós temos a fase 2, de conservação de energia e onde ocorrem as reações de oxidação e redução. Nós vimos no slide anterior que foram formados 2 compostos de 3 carbonos, que são isômeros e ficam se convertendo um no outro. A partir de agora, a gente vai considerar como tudo duplicado, tá? Então, o que ocorre a partir de então, na etapa número 6? Aqueles 2 compostos, eles sofrem oxidação e liberam 2 prótons e elétrons que são carreados por 2 moléculas de NAD+, que ficam reduzidas na forma de 2 NADH. Ao mesmo tempo, 2 grupos fosfatos são doados à nova molécula, que passa a ter uma ligação de alta energia, um grupo fosfato de alta energia, e aí nós temos o ácido 1,3-difosfoglicérico. Essa ligação de alta energia, então, é quebrada e essa energia é utilizada para fosforilar 2 moléculas de ADP, se transformando em 2 moléculas de ATP. E aí nós temos o ácido 3-fosfoglicérico. Ocorre aqui um rearranjo desse grupo fosfato, que assume uma nova posição, se transformando em ácido 2-fosfoglicérico. Ocorre a perda de 2 moléculas de água e quando ocorre essa perda, aqui no segundo carbono se forma uma ligação de alta energia com esse grupo fosfato, e aí nós temos o ácido fosfoenol pirúvico, onde ocorre também a quebra dessa molécula de alta energia, liberando energia suficiente para fosforilar mais 2 moléculas de ATP, e aí nós temos como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico, que são compostos de 3 carbonos. Observem que nessa segunda etapa ocorreram algumas reações de oxidação e redução do NAD, se transformando em NADH, e ocorreu também liberação de moléculas de energia na forma de ATP. E por que essa fase é chamada de conservação de energia? Porque 2 NAD+, foram reduzidos a 2 NADH. Aqui, no NADH, nós temos elétrons e prótons que estão guardados para que sejam utilizados numa reação posterior em que haja a necessidade desses prótons e elétrons. E fica energia conservada nesse NADH. Mais na frente vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, vamos resumir aqui o que aconteceu na glicólise. Na fase 1, que é a fase preparatória, 2 moléculas de ATP foram utilizadas inicialmente, enquanto uma molécula de glicose passa a ser fosforilada, reestruturada e quebrada inicialmente em 2 compostos de 3 carbono, que são o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. Esses compostos eles convertem imediatamente um no outro, então 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato são supridas para a fase 2, passa a ser tudo duplicado na fase 2. Na fase de conservação de energia, essas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato de 3 carbonos são oxidadas, produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. 2 moléculas de NAD+, são reduzidas a NADH. 4 moléculas de ATP são formadas por fosforilação em nível de substrato, ou seja, o grupo fosfato saiu lá de um composto e foi diretamente adicionado ao ADP. Vale lembrar que o NADH ele conserva a energia porque ele guarda os prótons e elétrons para as reações subsequentes. Como salto da glicólise, nós temos 2 ATPs foram consumidos na primeira etapa, 4 ATPs foram formados na segunda etapa. Fazendo aqui a subtração, nós temos um saldo, um ganho de 2 ATPs por cada molécula de glicose oxidada. Como eu disse,
A glicólise é a primeira fase do catabolismo de carboidratos, onde eu tenho a glicose, um composto de 6 carbonos, que é quebrada em 2 compostos, 2 piruvatos de 3 carbonos. E aí o que acontece a partir de então? Esse piruvato ele tem 3 caminhos a percorrer para que haja a continuidade da oxidação e a produção de energia. Ele pode seguir o caminho da fermentação, quando não há a presença de oxigênio e há excesso de fonte de energia, ou seja, excesso de carboidrato. Pode realizar respiração aeróbia, quando tem a presença de oxigênio, o oxigênio aqui ele funciona como um aceptor de elétrons. E pode seguir o caminho da respiração anaeróbia, quando não se tem a presença do oxigênio como aceptor de elétrons, mas tem a presença de outros compostos inorgânicos, como o sulfato, os nitratos, como aceptores de elétrons. Então, o que vai definir esse caminho é presença ou ausência de oxigênio e presença de outros aceptores de elétrons. E também se há um excesso de carboidratos, porque aí a célula pode optar por fazer fermentação. Também, isso vai depender de cada espécie de micro-organismos. Existem espécies que fazem somente fermentação, outras que são anaeróbios e, portanto, fazem respiração anaeróbia. Enfim, também vai depender da espécie. Então, vamos tratar inicialmente do caminho da fermentação. Na fermentação, ocorre liberação de energia a partir de moléculas orgânicas, que é aquele composto lá, carboidrato doador de elétrons, com redução de um composto gerado lá no final do processo. Não requer oxigênio, não ocorre as etapas de uma respiração aeróbia, que é o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Tem uma molécula orgânica como aceptor final de elétrons, é importante observar isso, e tem uma baixa produção de ATP, somente 2 ATPs por cada molécula de carboidrato oxidada. O processo de fermentação tem uma função muito importante, que é a recuperação do NAD+, ou regeneração do NAD+. Lembra que lá no final da glicólise o NAD+, foi reduzido a NADH? Então, essa coenzima ela precisa voltar ao seu estado oxidado para que volte lá para a glicólise e possa acontecer o consumo de mais moléculas de glicose. Então, os elétrons e prótons que estão lá no NADH, eles são transferidos para o piruvato e seus derivados. E aí, garante o suprimento do NAD+, para a fase inicial da glicólise e ATP é gerado somente na fase de glicólise. Quando a gente trata de fermentação, o ATP é gerado somente nessa fase inicial, que é a glicólise. A fermentação, vocês já ouviram falar, vocês já conhecem, são processos muito utilizados e, inclusive, nós consumimos uma série de produtos que são feitos a partir da fermentação. Um exemplo é a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, ocorreu, então, tem a presença da glicose, ocorreu a fase de glicólise, em que tem como saldo 2 moléculas de ATP e 2 coenzimas NAD+, foram reduzidas a 2 NADH. Como resultado, nós temos 2 ácidos pirúvicos. O que acontece? Essas 2 moléculas de ácido pirúvico são descarboxiladas, ou seja, elas perdem 2 moléculas de dióxido de carbono, se transformando em um composto que é o acetaldeído. O acetaldeído ele vai receber os prótons e elétrons do NADH, que vai ser, o acetaldeído então vai ser reduzido e vai resultar em moléculas de etanol. Como resultado da fermentação alcoólica, nós temos 2 produtos, dióxido de carbono e etanol. A fermentação alcoólica ela é realizada por micro-organismos como as leveduras, que são a Saccharomyces cerevisiae e as imomonas. A Saccharomyces cerevisiae é a rainha da fermentação alcoólica, né? E a gente utiliza muito em processos para a produção de bebidas alcoólicas, como vinho, cachaça, para a produção do próprio etanol, que a gente utiliza como combustível, para a produção de pães. E
nós utilizamos muito no nosso dia a dia esses produtos, né? Inclusive conseguimos realizar isso em casa. Então, é um processo já de grande conhecimento nosso. Uma outra fermentação muito conhecida é a fermentação lática. Ela é muito realizada pelos lactobacilos, né? São bactérias que são utilizadas na produção de iogurte. O produto da fermentação lática é o ácido lático, né? E como que ocorre isso? Aqui nós temos novamente a molécula da glicose, passa pela fase de glicólise, resultando na formação de 2 ácidos pirúvicos, e esse ácido pirúvico ele é então reduzido a ácido lático por uma enzima chamada lactato desidrogenase. Ela vai remover esse hidrogênio daqui do NADH, doando para o ácido pirúvico, que vai ser reduzido então a ácido lático. Esse ácido lático ele é liberado pelas bactérias para o ambiente e é o que dá o gostinho azedo, né, e a consistência do iogurte, coalha, né, o leite formando o iogurte. A fermentação homolática, ela tem como produto, o único produto, o ácido lático, né? Pode ser realizada por bactérias dos gêneros Streptococcus, bactérias lactobacilos. É muito realizada em processos industriais para a produção de laticínios, como queijos, iogurtes e etc. E a gente faz muito uso disso, né? Bom, como resultado da fermentação, nós temos um rendimento de geração de energia de apenas 2 ATPs. E por que isso ocorre? Primeiro, porque a molécula da glicose ela não foi completamente oxidada, ela foi apenas parcialmente. Lembram que ela é uma molécula de 6 carbonos e ela foi quebrada em composto de 3 carbonos. Outra coisa, e aí vale lembrar lá da torre eletrônica que eu apresentei na aula passada, é que a diferença de potencial de redução entre o doador de elétrons, que é a glicose, e o aceptor final de elétrons, que é o piruvato, é muito pequena. Então, lembra que quanto maior for a variação de potencial de redução entre o doador e o aceptor, maior vai ser a energia livre liberada para produzir ATP. E nesse caso, essa diferença é muito pequena. Aqui nessa ilustração nós temos a visão geral da fermentação e da respiração. Nós acabamos de trabalhar, né, de compreender um pouco mais a fermentação e só para reforçar, na fermentação o aceptor final de elétrons é uma molécula produzida na célula. Lá vamos lembrar do ácido pirúvico, né? Na fermentação, o ácido pirúvico e os elétrons carreados pelo NADH da glicólise são incorporados nos produtos finais da fermentação. Queria só reforçar sobre a questão do saldo energético da fermentação de apenas 2 ATPs e de que a molécula da glicose ela não foi completamente oxidada. É importante ter em mente que uma boa parte da energia que poderia ter sido gerada ainda está nesses compostos, nas ligações desses compostos que foram produzidos pela fermentação. O próprio etanol, né, ainda carrega grande quantidade de energia em suas ligações. Então, por isso que o saldo de energia é tão pequeno. Então, vamos lá, né, só reforçando, o caminho inicial é a glicólise para ambos os processos, ATP é gerado aqui, são produzidos 2 moléculas de ácidos pirúvicos, que vai ser utilizado, né, que vai ser reduzido pelo NADH para produzir os produtos finais da fermentação. Então, agora nós vamos passar a conhecer melhor como funciona a respiração aeróbia. A respiração aeróbia, aqui nesse caso nós estamos falando do catabolismo de carboidratos que ocorre nos micro-organismos que são quimio-heterotróficos. Qual é o objetivo da respiração aeróbia? Oxidar completamente a molécula de carboidrato, que no caso aqui é a glicose, transformando essa molécula de glicose em dióxido de carbono, ou seja, eu quebro toda a molécula de glicose, transformando ela em dióxido de carbono. Com isso, eu tenho a regeneração do NAD, semelhante ao que aconteceu lá na glicólise.
foi formado na glicólise uma molécula de NADH, duas de NADH, e eu preciso desocupar essa coenzima, tornando ela para o seu estado oxidado, para que a glicólise ela possa ter continuidade. As etapas da respiração aeróbia são essas: glicólise, ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, e cadeia transportadora de elétrons. É nesse passo, nessa cadeia, onde ocorre a fosforilação oxidativa, produção de ATP a partir de fosforilação oxidativa, que se dá através da força protomotiva. Essa é uma característica muito importante da respiração aeróbia. Como nós já vimos anteriormente a glicólise, agora nós já vamos partir direto para o ciclo de Krebs, que é chamado também de ciclo do ácido cítrico ou do ácido tricarboxílico. Essa fase ela ocorre totalmente em aerobiose, ou seja, na presença de oxigênio. E aí tem uma pequena diferença entre eucariotos e procariotos. Nos eucariotos, como eles têm organelas citoplasmáticas, o ciclo de Krebs ocorre lá na matriz mitocondrial, no sistema enzimático que está lá nessa estrutura, nessa organela. Já nos procariotos, como eles não possuem organelas, esse processo ocorre no citoplasma e na membrana citoplasmática, na estrutura, nesse sítio enzimático que é o citoplasma e a membrana citoplasmática. Qual é a importância? Por que esse ciclo de Krebs é tão importante para a respiração aeróbia? Primeiro, o acetil-CoA, que é o composto iniciador do ciclo de Krebs, ele vai ser completamente oxidado a CO2 e água, que já são os produtos finais aí da respiração aeróbia. Ou seja, ocorre a completa descarboxilação ou a completa destruição, vamos dizer assim, da glicose se transformando em CO2. Esse processo ele também complementa a oxidação da glicose e guarda a energia dos elétrons e dos prótons na forma de NADH e FADH2. A energia vai ser conservada nessas duas coenzimas. E elas vão ser muito importantes lá na cadeia transportadora de elétrons quando elas vão ser oxidadas. E é lá onde toda essa energia que está conservada vai ser utilizada para a produção de moléculas de ATP. Bom, nós temos aqui o conjunto de reações que formam o ciclo de Krebs. Não se assustem, vou explicar de forma que vocês possam compreender melhor. Aqui nós temos o piruvato, que é resultante da glicólise. Ele sofre uma oxidação, doando prótons e elétrons para o NAD+, que fica na forma NADH, e é também incorporado a coenzima A, se transformando então num composto de 2 carbonos, que é o acetil-CoA. O ciclo de Krebs ele tem início quando o acetil-CoA se condensa com um composto de 4 carbonos, que é o oxalacetato, se transformando num composto de 6 carbonos, que é o citrato. Nessa junção de compostos, a coenzima A, que é um composto de alta energia, é liberado e a partir de então nós temos todo o ciclo de Krebs acontecendo. Esse ciclo ele ocorre mediante uma série de reações de oxidações e transformações. A gente consegue visualizar bem aqui através do ciclo. Então, esse composto de 6 carbonos, ele vai sofrendo algumas transformações, vai sendo oxidado. Aqui nós temos uma oxidação que libera prótons e elétrons para o NADP+, se transformando em NADPH. Ocorre uma descarboxilação, liberando uma molécula de CO2. Depois, nós temos mais uma oxidação de coenzima A, onde a coenzima A e o NAD+ são, então, reduzidos. Ocorre uma nova descarboxilação. Aqui nessa etapa, nós temos um composto chamado succinil-coenzima A. Essa ligação de alta energia da coenzima A ela é quebrada, liberando energia suficiente para fosforilar uma molécula de GDP,
ela é análoga ao ADP. Então, eu tenho uma formação de uma molécula de GTP análoga a uma molécula de ATP. Depois, eu tenho aqui mais uma oxidação em que uma molécula de FAD, que é uma outra coenzima que está presente aqui no ciclo de Krebs, o FAD vai ser então reduzido a FADH2. Aqui, novamente, uma oxidação em que o NAD+ é convertido a NADH, até que retornamos a esse composto de 4 carbonos, que é o oxalacetato. E esse oxalacetato ele está pronto para se juntar de novo a uma outra molécula de acetilcoenzima A e dar início a um novo ciclo de Krebs. Então, vamos para cá, observar os resultados. Observem que 3 moléculas de CO2 foram liberadas, ocorreram 3 descarboxilações. Aqui, nessa fase inicial, e 2 outras moléculas no ciclo de Krebs. 3 coenzimas NAD+, foram reduzidas a NADH, aqui nós temos uma, outra, né? Uma NADP foi oxidada a NADPH e um FAD em FADH2. Esses 3 NADHs multiplicando por 2, porque nós temos 2 ácidos pirúvicos, vão resultar em 6 NADH, 2 FADH2 e 2 NADPH. Foram produzidas também 2 moléculas de GTP, que são análogas ao ATP, por fosforilação em nível de substrato. Perdão, eu acabei não vendo, está aqui o outro NAD+, que foi reduzido a NADH. Bom, e o que é que nós temos de resultados até aqui? Vamos lá contabilizar os ganhos. Na glicólise, nós ganhamos 2 NADH, foram produzidos. Na descarboxilação do piruvato, aquela etapa antes do ciclo de Krebs, mais 2. E no ciclo de Krebs, 6 NADH. Eu estou contabilizando aqui junto aqueles 2 NADPH. No total, 10. No ciclo de Krebs foram produzidos também 2 FADH2. Na descarboxilação do piruvato foram liberados 2 dióxido de carbono e no ciclo de Krebs mais 4, resultando em 6. E em termos de ATP, na glicólise foram liberados 2 e mais 2 ATPs no ciclo de Krebs, num total de 4. Então, somando aqui, nós temos que foram liberadas 10 NADH, mais 2 FADH2, 12 moléculas de hidrogênio. E foram liberadas também para o meio 6 moléculas de CO2. Isso mostra que a glicose ela foi completamente descarboxilada, né, através também da liberação desses 12 hidrogênios. Aqui nós podemos observar a quantidade de energia conservada que nós temos nas 2 coenzimas NADH e FADH2. Isso aqui vai ser tudo utilizado para a produção de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons. Falando ainda mais um pouquinho sobre o ciclo de Krebs, ele tem uma importância muito grande para as células, né? A importância bioenergética e biosintética. O ciclo de Krebs ele forma alguns intermediários que são utilizados para a síntese de outros compostos, lá na fase de anabolismo. O ciclo de Krebs ele está lá na fase de catabolismo, como nós acabamos de ver, mas ele também forma intermediários para a fase de anabolismo, para a fase de síntese. É o que a gente chama de via anfibólica, quando essas vias de catabolismo e anabolismo elas se completam, né? Se unem em algum momento. E aqui nós temos os intermediários e como eles contribuem para a formação, para a síntese de alguns compostos importantes para a célula. Os produtos mais importantes do ciclo de Krebs estão relacionados com o transporte de elétrons, né? É a formação de coenzimas reduzidas, que é o NADH e o FADH2, que conservam a energia lá para a fase da cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos agora para a terceira fase do catabolismo de carboidratos pela via da respiração aeróbica.
que é a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia é uma sequência de moléculas transportadoras que são capazes de realizar reações de oxidação e redução. O objetivo da cadeia transportadora de elétrons é liberar energia quando esses elétrons são transferidos de compostos de alta energia para compostos de baixa energia. Nesse processo, vai ocorrendo também oxidações das coenzimas NADH e FADH2, que vão transferir energia para a formação de moléculas de ATP. Essas moléculas de ATP elas vão ser formadas num processo que a gente chama de força protomotiva, que é quando ocorre a formação de um gradiente de prótons na membrana. Existe também uma diferença entre os tipos de célula, né? Nas células eucarióticas, a cadeia transportadora de elétrons acontece lá nas cristas mitocondriais e nos procariotos ocorre na membrana citoplasmática. Na cadeia transportadora de elétrons existem uma série de moléculas transportadoras. Aqui eu vou citar algumas. As flavoproteínas, elas realizam alternadamente reações de oxidação e redução. Os citocromos, que são proteínas contendo ferro, ferro M, existem na forma oxidada ou na forma reduzida. Na cadeia transportadora de elétrons existem os citocromos B, C1, C, A e A3. As ubiquinonas ou a coenzima Q, que são de natureza não proteica, e a presença dessas moléculas transportadoras elas variam de acordo com a bactéria, né, de acordo com a espécie. As flavoproteínas e a coenzima Q, elas absorvem e liberam prótons e elétrons, e os citocromos transferem apenas elétrons. Aqui nós temos a ilustração da cadeia transportadora de elétrons. Observem que aqui nós temos a estrutura da membrana citoplasmática, né, com sua bicamada fosfolipídica. E aqui os canais, né, as proteínas, que são os canais, né, onde estão os transportadores de elétrons. O processo, então, se inicia quando elétrons que estão no NADH são doados para uma flavoproteína, que é a FMN, que passa a ficar na sua forma reduzida. Então, o NADH é um doador primário de elétrons para dar início à cadeia transportadora de elétrons. A coenzima FMN, que ficou então na forma reduzida, ela doa seus elétrons para a proteína FES e carrega então prótons para a área externa da membrana citoplasmática. Aqui nós temos 4 prótons que foram carreados para a parte externa. A proteína FES então doa seus elétrons para a coenzima Q, que vai ser reduzida utilizando 2 prótons do interior do citoplasma. A coenzima Q, então, expulsa prótons para o meio externo e doa elétrons para os citocromos. Os elétrons, então, eles serão transferidos sucessivamente da coenzima Q para os citocromos, e o citocromo A3 transfere elétrons diretamente ao oxigênio, que é o aceptor de elétrons, que fica então negativamente carregado e se combina com prótons para formar a molécula de água, né? Se combina com prótons que estão aqui no citoplasma, resultando na molécula de água. Observem que aqui nós temos mais 2 prótons que foram expulsos para a parte externa da membrana citoplasmática. Então, aqui na ilustração dá para a gente perceber que do lado externo nós temos uma concentração maior de prótons do que de hidroxilas. Então, ela está positivamente carregada. Já no meio interno, ocorre o inverso, né? Tem menos prótons e mais hidroxilas, então aqui dentro está mais negativamente carregado. E isso é resultado desse fluxo de elétrons e dessa expulsão de prótons que gera um gradiente, um potencial eletroquímico, e é o que a gente chama de força protomotiva. A célula faz isso intencionalmente para gerar mais energia e produzir mais moléculas de ATP.
É possível aqui a gente fazer uma analogia com uma barragem de uma hidrelétrica. A água vai sendo armazenada de um lado, né, vai sendo represada. Ali a gente cria uma energia potencial para que depois, né, é o que nós temos aqui, faz de conta que prótons estão sendo represados do lado externo da membrana citoplasmática. Isso ocorre propositalmente para que, ao retornar esses prótons para o meio interno, tenha-se a transformação dessa energia potencial em energia química. É o que ocorre lá na hidroelétrica, quando as comportas são abertas, aquela água que estava armazenada, né, com grande energia potencial, ela passe através das turbinas, transformando essa energia potencial em energia mecânica, que depois vai ser transformada em energia elétrica. Então, a gente vai já ver como que esses prótons eles retornam e produzem energia para fosforilar o ADP e produzir moléculas de ATP. Para reforçar aqui o entendimento, vamos lá falar mais sobre essa geração de força protomotiva. O transporte de elétrons que aconteceu na cadeia transportadora de elétrons, através das moléculas carreadoras, cria um gradiente de prótons através da membrana. É o processo que a gente chama de quimioosmose. Proteínas transportadoras separam o hidrogênio em prótons e elétrons. Os elétrons eles são transferidos pelos transportadores de elétrons e os prótons eles são bombeados para a face externa da membrana citoplasmática. Por isso que a gente tem um acúmulo de prótons na face externa. Os elétrons, então, eles percorrem, né, aquela cadeia transportadora e ao final do processo eles são carreados até o aceptor final, que no caso da respiração aeróbia é o oxigênio. O oxigênio, então, ele vai ficar mais eletronegativo e vai se juntar ao hidrogênio para formar moléculas de água. O acúmulo de prótons no lado externo da membrana cria um déficit, né, com relação ao lado interno. Cria-se, então, um gradiente de prótons, um gradiente eletroquímico. Gera-se aí uma energia potencial ao longo de toda a membrana, que é o que a gente chama de força protomotiva. E esses prótons, eles vão retornar para o lado interno através de uma enzima que é chamada de ATP sintase. A enzima ATP sintase ou ATPase, ela está localizada na membrana citoplasmática. Ela é responsável pela síntese de ATP e funciona como uma espécie de motor, né? Existe um canal nela onde vai passar os prótons, onde vão passar os prótons para o meio interno e ocorre uma rotação de proteínas nessa enzima e liberação de energia, por isso que ela se assemelha a um motor. E aí, nesse processo, ocorre síntese de ATP pela fosforilação do ADP. Então, nós temos aqui a enzima ATP sintase ou ATPase. Ela está alocada aqui na membrana citoplasmática, né, encaixada, e esses prótons que estavam no meio externo, eles vão passar através desses canais, e essa enzima, então, ela vai girar. E vai girar como se fosse um motor, e vai liberar energia suficiente para que haja a fosforilação do ADP, se transformando em ATP. Bom, eu espero que vocês estejam compreendendo. Mas para ficar mais claro, para facilitar a compreensão, vamos lá. Na respiração aeróbica ocorrem dois processos em paralelo. Primeira coisa é a a quebra da glicose. Essa quebra da glicose, esse processo de oxidação, libera elétrons, que vão chegar lá até o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Ele vai ser, então, reduzido a uma molécula de água. A oxidação completa da glicose resulta na sua completa descarboxilação, ou seja, são liberadas moléculas de dióxido de carbono. Uma outra coisa que ocorre, um outro processo, é a síntese de ATP. Essa síntese, ela se dá na cadeia transportadora de elétrons, que gera um gradiente de concentração de prótons, que forma o que a gente chama de força protomotiva. O retorno desses prótons, para estabelecer um equilíbrio, ocorre através da enzima ATP sintase,
que vai girar como se fosse um motor, libera energia que vai ser utilizada para sintetizar moléculas de ATP. Deu para entender melhor? Aqui nessa ilustração nós temos o resumo da cadeia respiratória, da respiração aeróbia. Temos então o fluxo de elétrons do lado esquerdo e a produção de energia na forma de ATP do lado direito. Etapa inicial, glicólise, onde ocorre a quebra da glicose produzindo ácido pirúvico. De um lado aqui nós temos que, quando ocorrem essas oxidações do carboidrato, elétrons e prótons vão sendo liberados e vão sendo transportados pelas coenzimas carreadoras, né, que aqui é o NADH e o FADH2. Essas coenzimas, na sua forma reduzida, que carregam prótons e elétrons, elas vão lá para a cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons, então, vão percorrer essa cadeia transportadora até que chegue ao aceptor final, que é o oxigênio, que vai, então, ficar na forma reduzida, se transformando em moléculas de água. Outra coisa é a produção de ATP. Então, à medida em que a glicose vai sendo quebrada, a energia que está lá nas suas ligações, ela vai sendo utilizada para a produção de ATP. Então, são produzidos 2 ATPs na glicólise, lá no ciclo de Krebs mais 2, e lá na cadeia transportadora de elétrons, através da força protomotiva, são produzidas mais 34 moléculas de ATP. E aí a gente tem como um saldo 38 moléculas de ATP produzidas no processo da respiração aeróbia. Então, resumindo de novo, né? A cadeia transportadora de elétrons, ela cumpre o seu papel, né? Ela regenera a coenzima NAD e o FAD. E essas coenzimas, elas retornam o NAD lá para a glicólise e o FAD também para o ciclo de Krebs. Então, para a geração de ATP, né, como essas coenzimas elas são regeneradas, esses prótons, né, o NADH ele bombeia aproximadamente 3 prótons, isso aqui está sendo colocado de forma didática, tá? Então, bombeia 3 prótons para fora da membrana e retorna na forma de 3 ATPs. O FADH2 bombeia aproximadamente 2 prótons e retorna na forma de 2 moléculas de ATP. Então, vamos lá para esse quadro. Na glicólise, nós temos formação de 2 NADHs, ou seja, 6 ATPs. É só multiplicar isso aqui por isso. Né? E produção de 4 ATPs. No ciclo de Krebs, nós temos 18 ATPs mais 4 e mais 2 ATPs que são formados aqui por conta das coenzimas, né? Antes do ciclo de Krebs, que é lá na fase de descarboxilação do piruvato, são produzidos 2 NADHs que voltam na forma de 6 ATPs. Então, nós temos um total geral de ATPs produzidos de 40, só que foram gastos 2 ATPs lá na fase inicial da glicólise, e daí nós temos um saldo líquido de 38 ATPs. Queria só lembrar que lá naquela ilustração anterior, também é possível observar que foram liberadas várias moléculas de CO2, né, que são resultado da completa descarboxilação da glicose. Temos ainda esse quadro que faz o balanço energético da respiração aeróbia. Na glicólise, nós temos a produção de ATP em fosforilação em nível de substrato de 2 ATPs, e por fosforilação oxidativa, ou seja, aqueles 2 NADHs que foram produzidos na glicólise, quando chegam lá na cadeia transportadora de elétrons, resultam em 6 ATPs. Então, como total, nós temos 8 ATPs. Lá no ciclo de Krebs, né, nós temos, e na cadeia transportadora de elétrons, nós temos fosforilação em nível de substrato, formação de GTP, né? E de fosforilação oxidativa, que é lá na força protomotiva, na cadeia transportadora de elétrons, um total aqui de 14 ATPs, somando isso tudo, nós temos 15 ATPs que vão ser multiplicados por 2, né? Já que são 2 piruvatos.
e aí temos um total de 38 ATPs produzidos por respiração aeróbia por cada molécula de glicose consumida, absorvida pelos micro-organismos. Então, com o saldo energético da respiração aeróbia, para os procariotos tem um total de 38 ATPs, para as células eucarióticas em torno de 36, porque há uma certa perda de energia. A reação que resume a respiração aeróbia em procariotos é essa. Nós temos uma molécula de glicose de 6 carbonos, mais 6 moléculas de oxigênio, que é o aceptor de elétrons, mais ADP, mais grupos fosfatos, que vão resultar em 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água, ou seja, a completa descarboxilação da molécula de glicose, e são produzidas 38 moléculas de ATP, por fosforilação do ADP. Então, essa é a equação que representa a respiração aeróbia. Então, nós já conhecemos a respiração aeróbia, vamos falar um pouquinho sobre a respiração anaeróbia. Na respiração aeróbia, nós tínhamos como aceptor de elétrons o oxigênio. Já para o caso dos micro-organismos que são anaeróbios, o aceptor final de elétrons são outros compostos inorgânicos. Por exemplo, o nitrato, que faz parte lá do ciclo de nitrogênio, esse nitrato ele vai ser reduzido a nitrito. O sulfato, que vai ser então reduzido a gás sulfídrico pelo ciclo de enxofre. O enxofre elementar, que vai ser reduzido a gás sulfídrico, ou também chamado de sulfeto de hidrogênio. O ferro 3+, que vai ser reduzido a ferro 2+. O carbonato, que vai ser reduzido a metano, que é uma reação muito comum das bactérias que são metanogênicas. Elas liberam metano como produto da sua reação de respiração anaeróbia. Ocorre em uma série de procariotos, que são, obviamente, anaeróbios, pseudomonas, bacilos. E, como resultado, energeticamente falando, gera menos ATP do que o processo aeróbio. Como gera menos ATP, o ATP é uma molécula de energia, a energia é utilizada também para o processo de reprodução. Isso resulta num crescimento mais lento dos micro-organismos anaeróbios. Mas não quer dizer que esses micro-organismos eles não sejam também eficientes no seu metabolismo. Nesse quadro, é possível a gente fazer um comparativo entre respiração aeróbia, anaeróbia e fermentação. Aqui nós temos o processo de produção de energia. Respiração aeróbia, a condição de crescimento é aeróbia, temos como aceptor final de elétrons o oxigênio molecular. Ocorre fosforilação em nível de substrato e fosforilação oxidativa, e a gente tem como resultado a produção de 36 moléculas de ATP para os eucariotos e 38 para os procariotos. Já com relação à respiração anaeróbia, a condição de crescimento é em anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, mas na presença de outros aceptores de elétrons, que são substâncias inorgânicas, como nitratos, sulfatos, os carbonatos, mas não pode ser o oxigênio inclusive é tóxico. Ocorre fosforilação em nível de substrato e oxidativa, e a produção de energia ela é variável, vai depender do aceptor de elétrons, lembrando lá daquela questão do potencial de redução, mas é menor do que 38 ATPs. Fica entre 2 ATPs, que é da fermentação, e 38 ATPs, que é da respiração aeróbia. Já a fermentação pode acontecer em aerobiose ou anaerobiose, mas o fato é que o oxigênio ele não é o aceptor de elétrons. No caso da fermentação, o aceptor é uma outra molécula orgânica que é produzida no próprio processo e ocorre somente fosforilação em nível de substrato. E é a via em que nós temos a menor geração de energia, apenas 2 ATPs são produzidos no processo de fermentação. Vamos fazer aqui então um embate, respiração versus fermentação.
Os organismos que são fermentativos, eles fazem a fermentação porque eles habitam ambientes com fontes grandes, né, contínuas de nutrientes. Então, não há escassez de nutrientes. Por isso, ele pode se dar o luxo de fazer um processo muito ineficiente no que diz respeito à geração de energia, né? Então, gera menos energia porque grande parte dessa energia ela fica lá contida nas ligações químicas dos compostos que são formados. Já na respiração, os micro-organismos eles fazem um bom uso dos nutrientes que estão disponíveis, normalmente em baixas concentrações. Então, eles pegam essa pequena concentração de nutriente que está disponível e usam muito bem, de forma muito eficiente, para produzir lá os 38, 36 ATPs, no caso da respiração aeróbia. Então, é um processo muito mais eficiente em termos de geração de energia. Mas lembrando que isso também depende muito da presença, de qual aceptor de elétrons está presente no ambiente e vai depender também de cada uma das espécies, tá? Então, aqui a gente encerra o catabolismo de carboidratos. Lembrando que os micro-organismos eles não se nutrem só de carboidratos, né? Podem se nutrir de lipídios, de proteínas e o catabolismo ocorre da mesma forma para cada um desses grupos de compostos. Só que assumem vias um pouco diferentes, né? Aqui nós temos mais central o catabolismo de carboidrato, as vias bioquímicas. Quando o micro-organismo absorve proteínas, elas são transformadas, né, degradadas em aminoácidos, que são as suas unidades estruturais. E ao invés de seguir a mesma sequência, segue sequências um pouco diferentes, né? Os aminoácidos vão lá para a fase já lá do ácido pirúvico ou entram aqui no ciclo de Krebs. Os lipídios, então, eles vão ser degradados por ação das lipases em glicerol e ácidos graxos e também entram de forma intermediária nessas vias do catabolismo. Então, gente, nós falamos muito sobre o catabolismo de carboidratos, né? Para o caso dos micro-organismos que são quimioheterotróficos. Mas como ocorre o catabolismo para os micro-organismos que são quimioautotróficos? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Os quimioautotróficos são micro-organismos que utilizam o dióxido de carbono como sua principal fonte de carbono. E a sua fonte de energia ela é proveniente da oxidação de compostos químicos inorgânicos. Existe uma variedade muito grande de compostos químicos que podem ser utilizados pelos micro-organismos. Aqui eu tenho alguns exemplos. A Beggiato utiliza o sulfeto de hidrogênio, ela oxida o sulfeto de hidrogênio para a produção de energia. O Thiobacillus thioxidans utiliza o enxofre elementar. As nitrosomonas, a amônia. A pseudomonas utiliza o monóxido de carbono. E as hidrogenomonas utilizam o hidrogênio. O processo, então, é semelhante, ocorre a oxidação desses compostos inorgânicos, os elétrons vão lá para a cadeia transportadora de elétrons, criam o mesmo gradiente de prótons e isso vai resultar na síntese de ATP. E como se dá o catabolismo dos micro-organismos que são fotoautotróficos? E aí vocês estão vendo que existe uma diversidade metabólica muito grande, né? Como nós temos um número muito grande de micro-organismos e cada um com suas características, a diversidade metabólica também acompanha tudo isso. Os micro-organismos fotoautotróficos são aqueles que obtêm energia através da luz e a sua fonte de carbono é o dióxido de carbono. Então, essa energia luminosa ela é convertida em energia química na forma de ATP, ao mesmo tempo em que há a conversão do dióxido de carbono em um carboidrato. É o processo que a gente chama de fixação de CO2. Isso ocorre em micro-organismos como as cianobactérias, as algas e nas plantas, né, que são organismos superiores. Todos eles têm pigmentos fotossintetizantes que são utilizados para absorver a energia luminosa. E esses pigmentos estão lá nos tilacoides. A clorofila A, que é o pigmento fotossintetizante mais comum, é
está presente, né, nas algas, nas cianobactérias. Existem, as bacterioclorofilas, que estão lá nas bactérias púrpuras e verdes sulfurosas. Pigmentos acessórios, como os carotenoides, ficobilinas, ficocianinas e ficoeritrinas. Eles também são pigmentos fotossintetizantes, mas absorvem energia luminosa com comprimentos de ondas diferentes. De forma sintética, o metabolismo, dos fotoautotróficos ocorre na seguinte sequência. Primeiro, ocorre a absorção da energia luminosa através do pigmento fotossintetizante. Ocorre uma excitação, desse pigmento com a emissão de elétrons. Esses elétrons eles vão lá para a cadeia transportadora de elétrons, que vai criar um gradiente de prótons, à medida em que os elétrons caminham na cadeia transportadora, prótons vão sendo liberados para a parte externa da membrana. E depois, quando eles retornam pela força protomotiva, formam a molécula de ATP. De outro lado, esses elétrons reduzem o NADP+, se transformando em NADPH, que é utilizado depois, que ele vai ser oxidado para sintetizar moléculas orgânicas. O processo de fotossíntese ele ocorre em duas fases. A fase clara, que é a fase das reações dependentes da luz, é onde ocorre o processo de fotofosforilação. A gente até já falou isso na aula passada. Então, o pigmento fotossintetizante, que nós temos são a clorofila A, que está presente nas plantas, algas e cianobactérias, e a bacterioclorofila, que está presente em outras bactérias que fazem fotossíntese. Então, nessa etapa, a energia luminosa ela é convertida em energia química pelo processo de fotofosforilação. A energia da luz ajuda a fosforilar o ADP, transformando em ATP, e também ocorre a redução do NADP+, em NADPH. A fotofosforilação ela pode ocorrer de forma cíclica ou de forma acíclica. Na acíclica, os elétrons liberados pela clorofila eles não retornam, sendo então incorporados ao NADPH, ou seja, ocorreu a redução do NADP+, em NADPH. Os elétrons perdidos da clorofila eles são então substituídos por elétrons que são provenientes de moléculas de água. A molécula de água então se dissocia, e esses elétrons eles são utilizados para retornar à clorofila. Como resultado da fotofosforilação acíclica, nós temos a formação de ATP, liberação de oxigênio, que é o clássico, a liberação de oxigênio pelo processo da fotossíntese, e a formação do NADPH. Na fase escura, que nós vamos ver daqui a pouco, esses elétrons eles são utilizados junto com o ATP para reduzir o CO2 a compostos orgânicos. Só para ilustrar, na fotofosforilação cíclica, os elétrons liberados pela clorofila eles acabam retornando para a própria clorofila, na fotofosforilação cíclica. Nessa ilustração dá para a gente compreender um pouquinho melhor como funciona a fotofosforilação acíclica. Aqui nós temos dois fotossistemas, o 2 e o 1. Inicialmente, a energia da luz ela é absorvida pelo pigmento fotossintetizante, que vai liberar dois elétrons excitados que vão percorrer a cadeia transportadora de elétrons e a energia vai ser liberada para a produção de ATP. Esses elétrons, então, entram na clorofila do fotossistema 1 e que libera mais dois elétrons que vão lá reduzir o NADP+, e NADPH. Como foram perdidos dois elétrons no fotossistema 2, a clorofila recupera esses elétrons através da molécula da água. Ela vai ser dissociada, liberando dois prótons. Os elétrons, então, eles vão lá para a clorofila do fotossistema 2 e é, por consequência, liberada a molécula de oxigênio, que é o oxigênio que é liberado, então, para a atmosfera. Já na fase escura da fotossíntese, que é a fase onde as reações elas independem da luz, ocorre um ciclo que é chamado de ciclo de Kelvin-Benson.
Esse ciclo é o ciclo da fixação do CO2, né? Nessa fase há gasto de energia. Os elétrons e o ATP reduzem 6 moléculas de CO2, transformando em um carboidrato, ou seja, em açúcares. Então, o ATP, a energia que foi produzida na fase anterior, mais a coenzima reduzida na de pH, mais a fixação do dióxido de carbono da atmosfera, resultam na produção de carboidratos. Então, é necessário um investimento para isso, né? Então, são necessárias a fixação de 6 moléculas de CO2, 18 moléculas de energia na forma de ATP e 12 coenzimas reduzidas, que é o NADPH. Entendendo isso, né, os fotoautotróficos, eles são capazes de realizar a fotossíntese de duas formas. A fotossíntese oxigênica, que é a que acontece em plantas, algas e cianobactérias. Ocorre esse processo de fotofosforilação acíclica, que eu acabei de explicar, e utiliza a molécula de água para reduzir o CO2, né, o dióxido de carbono, transformando em carboidrato. Ocorre ainda a liberação de oxigênio, né, nesse processo, e esse oxigênio é liberado para o meio. O outro tipo é, então, a fotossíntese anoxigênica. Ela não libera oxigênio para a atmosfera. Outra coisa diferente é que a fonte de carbono, ao invés de ser o dióxido de carbono, são compostos orgânicos. As bactérias verdes sulfurosas, como é o caso da Chlorobium, ela utiliza enxofre ou compostos de enxofre como gás sulfídrico ou hidrogênio para reduzir o dióxido de carbono em compostos orgânicos. Como resultado desse processo, né, ao invés de liberar oxigênio, libera sulfato ou água para a atmosfera, né, para o ambiente. A bactéria clorofila também é o pigmento fotossintetizante e ela está lá localizada nos clorossomos, na membrana citoplasmática. As bactérias púrpuras sulfurosas, como é o caso da Chromatium, faz um processo semelhante ao das bactérias verdes sulfurosas. A diferença é o tipo de bactéria clorofila, a localização do enxofre armazenado e o RNA ribossômico. A bactéria clorofila fica localizada nas membranas intracitoplasmáticas. Estamos chegando ao fim da nossa aula extensa, né? Mas vamos aqui fazer um resumão do catabolismo. Aqui nós temos no topo todos os organismos, cada um com a sua fonte de energia. Os organismos que são quimiotróficos, ou seja, eles fazem reações de oxidação e redução de compostos químicos. Esses compostos químicos, eles podem ser compostos orgânicos, né? A fonte de carbono pode ser proveniente de compostos orgânicos ou do CO2. Quando são compostos orgânicos, nós temos os organismos que são quimioheterotróficos. E aí agora nós temos o aceptor final de elétrons, que pode ser o oxigênio, e aí nós vamos seguir a via da respiração aeróbia, e muitos organismos, né, os animais, os seres humanos, inclusive, fazem respiração aeróbia. Quando o aceptor final de elétrons não é o oxigênio, podem ser com outros compostos orgânicos ou, né, e aí aconteceu o que a gente chama de respiração anaeróbia ou os processos fermentativos. Quando a fonte de carbono é o dióxido de carbono, nós temos os organismos que são classificados como quimioautotróficos, que é o caso das bactérias nitrificantes e algumas árqueas também são. Quando a fonte de energia é a luz, nós temos os organismos que são fototróficos. Com relação à fonte de carbono, quando a fonte de carbono são os compostos orgânicos, nós temos os organismos que são fotoheterotróficos. É o caso das bactérias verdes e púrpuras não sulfurosas. Quando a fonte de carbono é proveniente do dióxido de carbono, nós temos os fotoautotróficos. Eles utilizam água para reduzir o dióxido de carbono que é fixado na atmosfera. Se utiliza a água para reduzir o CO2, nós temos uma fotossíntese oxigênica com a liberação de oxigênio para a atmosfera. É o caso das plantas, algas e cianobactérias.
Se não utiliza água para reduzir o dióxido de carbono e utiliza, por exemplo, o gás sulfídrico, né, o sulfeto de hidrogênio, desculpa, nós temos aí a fotossíntese anoxigênica, que é o caso das bactérias verdes e púrpuras sulfurosas. Eu tenho aqui mais um esqueminha para falar da diversidade metabólica. Para o caso dos micro-organismos que são quimiotróficos, quando o doador de elétrons é um composto orgânico, pode seguir o caminho da fermentação, ou pode ir para o transporte de elétrons e a geração da força protomotiva, e aí vai depender de quem é o aceptor de elétrons. Quando o aceptor de elétrons é o oxigênio, o caminho é a via metabólica da respiração aeróbia. Quando o aceptor de elétrons são compostos inorgânicos, como enxofre, nitrato, sulfato ou outros aceptores, nós temos a respiração anaeróbia. Quando o doador de elétrons são compostos inorgânicos, esses compostos eles vão ser oxidados, os elétrons vão lá para a cadeia transportadora de elétrons, com geração de força protomotiva, e se o oxigênio estiver presente, faz respiração aeróbia. Se estiverem presentes como aceptores de elétrons, outros compostos inorgânicos, nós temos respiração anaeróbia. Para o caso dos fototróficos, nós temos a fotoheterotrofia e a fotoautotrofia. Todos utilizam a luz como fonte de energia, excita os elétrons que estão lá na clorofila, que vão para uma cadeia transportadora de elétrons e para a geração de força protomotiva. A diferença é que para os fotoheterotróficos, eles utilizam um composto orgânico como doador de elétrons e é utilizado também para a produção de material celular. No caso dos fotoautotróficos, fixam o CO2 como fonte de carbono. Os elétrons eles são provenientes da água, quando a fotossíntese é oxigênica, ou do gás sulfídrico, quando a fotossíntese é anoxigênica, e produzem carboidratos que são utilizados para a síntese de material celular. Bom, minha gente, eu sei que a aula foi muito extensa, mas isso presencialmente levaria 3, 4 aulas. Tentei explicar aqui da forma mais clara possível para vocês compreenderem. É importante que vocês assistam com muito cuidado a esse vídeo, e prestem bastante atenção e façam a leitura dos capítulos dos livros que foram utilizados como referência para a elaboração desse material. É muito importante realizar a leitura dos livros para que você tenha uma compreensão melhor do conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Bons estudos!